Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Yesalá e você está no canal O Mestre Responde. Aqui você pode fazer qualquer pergunta, absolutamente qualquer pergunta, sobre qualquer tema. Então não é só sobre tema bíblico, pode ser política, futebol, religião, astronomia, astrologia, terra plana, o que for, né? Inteligência artificial, tecnologia em geral, o que você quiser perguntar, pergunte aqui, curiosidades, comentários sobre notícias. E eu vou selecionar as perguntas que foram mais repetidas ou as que forem mais polêmicas e vou estar gravando aqui para vocês. Se a pergunta der para responder assim de forma curta, eu respondo lá no Instagram rapidinho ali na hora que a pessoa faz a pergunta eu respondo. Se for uma pergunta que dá para responder simplesmente um comentário, eu respondo no comentário. Se for uma pergunta sobre um tema que é muito complexo, então eu venho e faço aqui um vídeo no YouTube que aí dá para explicar com mais tempo, né, sem ter que cortar o vídeo e tal. E geralmente esses vídeos assim eu faço sem cortar mesmo. Então você não vai ver cortes nesse vídeo aqui não. Então eu vou tentar ser o mais breve possível para terminar logo o vídeo aqui sem recorrer a viés de confirmação, né? Ou seja, eu vou confrontar minhas próprias ideias para que a resposta seja o mais sincera possível, não só achismo. Então, a pergunta de hoje é pecado ter duas mulheres? E eu já vou adiantando que minha resposta é não. Primeiro vamos falar o que é pecado. Pecado é a transgressão da lei. Então, assim, se tem alguma lei proibindo, né? Se Deus proibiu, se Deus na hora de dar a lei proibiu e você transgride, é pecado. Se Deus não proibiu e você faz, não é pecado. Pode não ser recomendado, pode não ser. A gente vai ver isso aqui no texto se é recomendado ou não, se é aprovável ou não, se é, enfim, se é conveniente ou não. A gente pode até ver isso aí. Mas se é proibido, não é proibido, portanto, não é pecado. Então, mas é pecado você acrescentar coisas à lei. Isso Deus proíbe. Deus proíbe que você diga que Deus proibiu alguma coisa, sendo que ele não tinha proibido. Ou seja, quando você diz que é pecado, você diz que Deus proibiu. Né? Porque pecado é justamente quando Deus proíbe alguma coisa, você vai lá e fere aquele mandamento. Ou quando Deus obriga que algo seja feito e você não faz. Então a transgressão da lei é pecado. Então, de duas coisas. Quando você diz que Deus mandou fazer alguma coisa que ele não mandou, é pecado que está acrescentando coisas à lei de Deus. E quando você diz que ele proibiu algo que ele não proibiu, então você está pecando porque está acrescentando coisas à lei de Deus. Vamos começar aqui, ó, cronologicamente. Gênesis 3 e 4, ou Gênesis 16, versículos 3 e 4. Eu escolhi aqui Almeida Corrigida e Fiel porque é o que a maioria das pessoas usa. Mas pode ser qualquer outra versão da Bíblia aí. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então aqui repara a primeira coisa, né? A Sarai no caso aqui, mulher de Abraão, que ainda se chamava Abrão, pegou Agar, né, uma serva dela egípcia, e deu a Abraão como mulher, não fala como concubina. Mesmo que você possa alegar que é concubina, mas aqui fala que deu por mulher, ou seja, aqui a egípcia, Agar, era considerada mulher de Abraão. Né? Então a gente já vê que era um costume da época isso aí. Mas vamos levar em consideração, mas Deus ainda não tinha dado suas leis e tal. Então beleza, vamos continuar no texto aqui, Gênesis 30, versículo 4 e 9. Versículo 4 e 9. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó possuiu. Vendo, pois, que Elias cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Repara, mais uma vez, mulheres dando suas servas como mulher para Jacó aqui. E aí a gente vê aqui mais um tabu que é quebrado, que é o seguinte: isso é quando o homem não tinha filhos, né, não tinha descendentes, porque a mulher não podia ter filhos, então ele tinha ali uma segunda esposa que pudesse lhe prover filhos. Mas aqui no texto, Jacó já tinha filho, né? Tanto que Jacó teve 12 filhos, com suas servas, com suas duas primeiras mulheres, que foi Lia e Raquel. Então, essa aqui, é porque o cara não tem descendente, também não existe. Não tinha essa tradição aí, não. Era um incentivo para o cara ter outra mulher. Se a primeira não deu filhos, era um incentivo. Mas não era essa a regra, né? Porque senão Jacó poderia ter parado no primeiro filho, ter só um pronto, já tinha descendente, poderia parar ali. Ao invés disso, ele teve 12. Vamos para Êxodo 21:10, que a partir daqui Deus já tinha dado sua lei, né?
que diz o seguinte: se lhe tomar outra mulher, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. Olha aqui, isso aqui é depois que Deus já tinha dado os mandamentos, aqui ele começa a citar outras leis e legislar sobre essa questão de ter duas mulheres. Que se o cara tivesse outra mulher, né, arrumasse outra mulher, o que ele não podia fazer? Não diminuir o mantimento dela, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. Em outras palavras, não desprezar a mulher, não tratar uma melhor do que a outra, etc. Então, basicamente, o que Deus está dizendo é: se você conseguisse manter suas obrigações como marido com as duas, então não tinha problema ter duas. Nem duas, nem três, enfim, não tinha número específico. Então, assim, por que ele fala isso aqui? Porque lá atrás Jacó cometeu muitos erros. Por exemplo, ele amava Raquel e não gostava muito de Lia. Então, ele desprezava Lia por amor a Raquel. Então, Deus não aprovava isso. E aí, galera, a gente entra numa questão que é o seguinte: quando Deus não aprova uma coisa, quando não é do gosto de Deus alguma coisa, ele vai lá e proíbe, né? Então, não tem essa de, Deus até permitia, mas ele não aprovava. Bom, quando Deus não aprovava algo, ele proibia. Tanto que Deus legislou sobre um monte de coisa que ele proibiu, né? Até sobre o que podia comer, o que não podia comer, o que podia falar, quando, em quais dias poderia ter relações sexuais, enfim, sobre boi, sobre o jumento, sobre um monte de coisa Deus legislou, permitindo algumas coisas, proibindo outras, obrigando que se fizesse outras. Então, assim, você falar que Deus falou um negócio, mas ele quis dizer outra coisa, então o que você está dizendo é que Deus não tem autoridade suficiente para proibir, então ele deixou ali semi-compreendido, e você, ó mestre da verdade, é que é o bonzão que está aí traduzindo qual era realmente a intenção de Deus, a real intenção de Deus quando ele escreveu aquilo ali. Então, assim, gente, é muito perigoso esse tipo de argumento. Você dizer que Deus não proibiu, mas ele também não disse que era para fazer, ele também não disse que isso agradava, então é melhor não fazer, né? Se Deus, tem um argumento que eu escutei esses dias que é o seguinte: se Deus quisesse que o homem tivesse mais de uma mulher, ele teria criado duas Evas ao invés de uma Eva só, né? Uma Eva, um homem e uma mulher. Só que aí, se você for levar isso em consideração, então seria proibido, por exemplo, ter internet, né? Eu não estaria falando com vocês aqui, porque se Deus quisesse que tivesse internet, Deus tinha criado a internet. Ou então, Deus, quando criou os alimentos, todos os alimentos eram crus. Então ele tinha que comer tudo cru até hoje, né? Se Deus quisesse, teria feito o alimento cozido. Como é que é isso? Quando Deus deu a Adão lá a roupa, ele fez a veste de pele de animal e fez uma só. Então, se Deus quisesse como tivesse mais de uma roupa, tinha criado duas roupas. Se Deus quisesse como tivesse roupa de algodão, tinha criado roupa de algodão e não de pele de animal, porque já existia algodão. Então, isso não significa nada. Nada. Você não pode interpretar o que Deus queria ou o que Deus não queria, porque aí você está dizendo que você tem autonomia para decidir sobre o que Deus queria ou não. Então, Deus não é soberano até que você decida? Como é que funciona isso? Então, pare de colocar como regra, como se Deus tivesse dito uma coisa, baseado no que você gostaria que ele tivesse dito. Isso sim você está pecando. Você está diminuindo a autoridade de Deus. Porque você está dizendo que Deus não ficou com medo, com vergonha, talvez ficou acanhado, né? Ficou tímido em falar o que ele não queria. Então, algumas coisas ele deixou subentendido para você depois vir interpretar. Jesus diz que na Bíblia, para você examinar as Escrituras, que na Bíblia tem a vida eterna. Tudo que Deus queria, né? Tudo que Deus queria, ele deixou lá nas Escrituras. Não precisa você dizer para mim o que Deus queria ou o que ele não queria, porque na Escritura ele já revelou. Mas vamos lá que o texto vai ficar mais interessante. Vamos ver aqui, ó, Levítico 18:18, que diz o seguinte: e não tomarás uma mulher juntamente com sua irmã para fazê-la sua rival, descobrindo a nudez diante dela em sua vida. Em outras versões diz assim: não tomarás para o seu harém uma mulher junto com sua irmã, né? Para uma não descobrir a nudez da outra. Então aqui é uma das regras que Deus proíbe. Uma das regras é isso. Talvez Jacó fez isso, né? Porque as duas eram irmãs, Lia e Raquel eram irmãs. E Deus começa a corrigir os erros de Jacó.
Deus poderia corrigir dizendo, ó, não tomarás outra mulher, e pronto, estava tudo certo, o homem só ia poder ter uma e estava tudo certo. Mas ao invés disso, Deus não fala nada sobre proibição de ter outra mulher e começa a dizer quais são as regras caso você tenha outra mulher. Uma delas era essa aqui, ó, não se juntar as duas irmãs, né, para uma não ver a nudez da outra, né? Então não teria, inclusive fala depois, enquanto uma estiver viva, né? Essa é a, a versão mais completa do texto. Então tinha regras, né? Tinha regras sobre o que o homem tinha que fazer caso tivesse mais de uma mulher. Se Deus quisesse proibir, ele simplesmente proibia. Não criava regra sobre isso. Números 12 do 1 e 2. Números 12, 1 e 2. Aqui já é a lei de Deus, galera. Já é a lei. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, com quem casara, porquanto tinha casado com mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente a Moisés, não falou também a nós? E o Senhor os ouviu. Aqui tem gente que interpreta da seguinte forma, que aqui tá reclamando sobre Zípora, e não é sobre Zípora. Zípora não era cuxita, Zípora era midianita. Muita gente tenta, né, distorcer o texto para não dar o braço a torcer. Então aqui o próprio Moisés, que conhecia de cabo a rabo a lei de Deus, inclusive nesse próprio capítulo, depois alguns versículos mais tarde, Deus diz ali que Moisés fazia o que era reto diante de Deus. E aí, nesse momento, os irmãos de Moisés estão reclamando porque ele casou com a mulher cuxita. Então, no caso aqui, é a segunda esposa de Moisés, porque Zípora já era esposa antes e Zípora, né, era midianita e não cuxita. E aí tem gente que tenta distorcer o texto mais uma vez e fala, não, mas Moisés não, eles não estão reclamando por causa da mulher de Moisés. Eles inventaram a desculpa. O que eles estão reclamando é que Jesus, que Deus só falava com Moisés e não falava com eles. Isso é mentira, não é sobre isso que eles estão falando, porque Arão também falou com Deus, Deus falou com Arão, e Deus também falava com Miriam, né? Miriam era considerada profetisa, é chamada de profetisa, então de certa forma Deus falava com ele também. Inclusive, o texto fala bem assim, ó, porventura falou o Senhor somente por Moisés, ou seja, por acaso só com Moisés que Deus falou? Não, né? Não falou também por nós? Então aqui é uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica. E por causa dessa reclamação de Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, repara, gente, para de distorcer o texto. Não foi por causa de Deus falar só com Moisés. O texto aqui já fala por que Miriam e Arão falou contra Moisés. Está escrito por causa da mulher cuxita. Está escrito que eles falaram por causa disso. Vocês estão falando que eles falaram por outra coisa? Então está muito bem definido aqui o porquê que eles estavam reclamando de Moisés, por ele ter tomado como esposa uma mulher da Etiópia, né? A região de Cuxa é da Etiópia. E aí Moisés, ou Arão aí depois Miriam é castigada por Deus com uma lepra, que depois é curada, mas ela é castigada com uma lepra por ter reclamado da segunda mulher de Moisés. Detalhe, nesse mesmo capítulo, depois adiante, Deus reafirma que Moisés era justo diante de Deus, né? Só fazia o que Deus aprovava. Vamos lá. Deuteronômio 21, do 15 ao 17. Vamos ver aqui. Quando o homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, será que, no dia em que se fizer dar aos seus filhos o que tiver, não poderá dar primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da desprezada, que é o primogênito. Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Aqui Deus está falando o seguinte, ó, né? Mais um erro que aconteceu na história de Jacó. Jacó não era o primogênito, né? E ele enganou ali o irmão para roubar o direito de primogenitura. Então Deus aqui estabelece que o direito de primogenitura é sagrado, que em hipótese alguma o pai poderia escolher o outro filho, o filho da mulher que ele mais amava, como o primogênito. O primogênito é quem nasceu primeiro e pronto, independentemente se você ama ou não. Outro problema foi
Ismael, né? Ismael nasceu antes e mesmo assim ele não foi não recebeu o direito de primogenitura. Então aqui Deus começa a legislar para que os próximos da nação de Israel não cometessem os erros que os patriarcas cometeram no passado. Repare, esse erro não foi ter mais de uma mulher. O erro foi como eles se comportavam após ter mais de uma mulher. Vamos lá. 1 Samuel 1, 2. Aqui é muito importante também. Ó. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Repara, Ana não os tinha ainda. Depois ela acaba tendo. Então aqui a gente está falando de Elcana, o pai do profeta Samuel. Né? Elcana tinha duas mulheres. E o interessante é que Penina tinha filhos. Então aquela coisa, é porque tinha duas mulheres, porque uma podia ter filhos e a outra não. Ana teve filho depois, né? Ana é a mãe do profeta Samuel. Então, para Ana ter filhos depois, ela precisava continuar tendo relações com Elcana, né? Então essa coisa também, esse mito aí de que quando o homem não tinha descendentes, aí ele tinha uma outra mulher para poder ter filhos. Então isso aí não sustenta. E também a questão de que isso não é aprovável diante de Deus. Repare que Deus escolheu um homem que era bígamo, que tinha duas mulheres. Ele escolheu ele para ser o pai do profeta Samuel. Mas se você não estiver satisfeito com essa explicação, vamos aqui para 2 Samuel. Vamos aqui, ó. 7 e 8. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei. É Deus falando, viu? Deus falando, através do profeta Natã. E te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Deus se colocando como responsável pelas mulheres que Davi tinha. Eu te dei as mulheres de teu senhor em teu seio. Bom, se isso era reprovável diante de Deus, ou se não era recomendado alguma coisa, por que Deus concede a Davi as mulheres aqui em teu seio, né? E ele ainda fala, se você achasse pouco, eu te acrescentaria muito mais. Parece pouco o texto para você? Vamos lá. Vamos lá que está ficando interessante. 46 a 48. Vamos aqui. 46. E Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Harã, a Mosa e a Gazez. E Harã gerou a Gazez. E foram filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Saaf. De Maaca, concubina de Caleb, concubina, Caleb gerou a Seber e a Tiraná. Aqui, ó. Mais uma vez, Caleb, né, homem de Deus, tinha suas concubinas e já tinha filhos. Caleb já tinha filhos e teve mais. Então, é mais uma daquelas coisas de que não era uma coisa assim de pervertido, de promiscuidade, nada tinha a ver com isso e nada tinha a ver também com o fato do cara não ter filhos, né? Mesmo ele tendo filhos com uma, ele ia lá e tinha filhos com outra, isso não era reprovável diante de Deus e nem era, como é que se diz? Não recomendado. Mas vamos lá. 1 Crônicas 4, versículo 5. Tem um aqui que é bem importante. O versículo do final é o mais importante. Olha esse aqui, ó. E tinha Assur, pai de Tecoa, duas mulheres, Relá e Nará. Então, aqui mais uma vez, né? Falando que tinha duas mulheres. Não fala nada sobre aprovação, sobre reprovação. Então aqui a gente vê muitos textos bíblicos. Porque assim, um argumento que eu li certa vez foi o seguinte: que todos os exemplos na Bíblia em que a pessoa teve mais de uma mulher foi algo desastroso, foi infeliz, cheio de conflitos. Mas não. O fato de Deus citar os conflitos na Bíblia não significa que estava atrelado ao fato da pessoa ter duas mulheres. Não tem nada a ver. Que assim, ó, a Bíblia cita vidas tristes de pessoas que teve só uma
e vidas tristes de pessoas que teve duas. Ao mesmo tempo, cita pessoas que teve duas e não cita nada sobre essas pessoas. Não fala que elas sofreram, não fala que teve conflito, não fala nada. Então não adianta você pegar a exceção e colocar como regra, né? Vai ter todo tipo de caso na Bíblia. Vai ter casos onde ter duas mulheres foi conflito, e vai ter casos onde ter uma mulher só era conflito também, talvez por ela não ter dado luz a filhos, ou talvez por ela ser ranzinza, enfim, por ela ser descrente, enfim, por ela não discordar em alguma coisa com o marido. Então, assim, Deus mostra os conflitos. Mostra todo tipo de conflito na Bíblia, né? E justamente por conta desses conflitos é que ele legisla sobre as regras de como deve se portar em cada situação. E aí, ó, para o vídeo não ficar muito longo, né? Incrivelmente, esse foi o vídeo mais curto que eu fiz sobre o tema, porque não é a primeira vez que eu gravo, eu tento gravar e resumir para não ficar muito longo. Vamos ler esse aqui, ó. Esse aqui é um dos mais importantes. Eu acho que ele mata a questão completamente. Segundo Crônicas 24, do 1 ao 4. Ó, tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. Aqui a gente está falando de Joás, rei de Israel, que tinha 7 anos quando começou a reinar. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Repara, em todos os dias da vida do sacerdote Joiada, todos os dias, Joás fez o que era correto, aos olhos de Deus. E uma das coisas que Joiada fez está no verso 3 aqui, ó. E tomou-lhe Joiada duas mulheres e gerou filhos e filhas. Aqui Joiada, o sacerdote, deu a Joás duas mulheres. Então, uma das coisas que Joás fez nos dias de Joiada foi isso, né? Casar-se com as duas mulheres que o sacerdote Joiada deu a ele. E depois disso, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. E aí, galera, como é que fica essa questão aqui? Se Joás teve duas mulheres nos tempos do sacerdote Joiada, e o próprio sacerdote Joiada concedeu a ele essas duas mulheres, tomou para ele as duas mulheres, né? E ele gerou filhos e filhas através dessas duas mulheres. Então, e Joás fez o que era correto, né? Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então aqui a gente vê que não tem essa de é permitido, mas não é aprovado. É aprovado sim. O exemplo de Joás é um. O exemplo de Davi, onde o próprio Deus fala que ele lhe deu as mulheres, é outro. Então, esse tema é um dos principais em que a gente se pergunta o que afinal é pecado. Pecado é a transgressão da lei. E aí, as igrejas, elas colocaram, a maioria das igrejas, elas colocaram tantas regras, que elas afastam algumas pessoas, né? Elas colocam regras a mais do que as que Deus criou. Se você for seguir só as regras que Deus realmente criou, a vida não fica difícil, a vida não fica pesada. Inclusive, Jesus fala isso, que o meu fardo é leve. Aí as igrejas fazem das leis de Deus um fardo muito mais pesado do que ele realmente é. As leis que Deus criou foi para que os povos ficassem separados, ficassem santos, ficassem eleitos, tivessem uma distinção entre o povo de Deus e o povo que não era de Deus, né? O povo que fazia as coisas que Deus desaprovava. Então, tudo que Deus queria proibir, ele foi lá e proibiu. Deus é soberano para isso. E o que para Deus não fazia diferença, faz aí se você fizer do jeito certo, não faz se você não se sentir bem para fazer isso. Todas as coisas que Deus não proibiu, é como se Deus falasse, ó, tanto faz. Isso aí não é problema, não é problema. Que é o caso, por exemplo, da internet. A gente tem internet. Não tem problema ter internet, apesar de que Deus não criou a internet. Não tem problema a gente ter mais de uma roupa, sendo que Deus deu para Adão só uma roupa. Não tem problema a gente comer carne, sendo que Deus inicialmente deu somente os frutos, né? Somente as frutas, as árvores frutíferas para a gente comer, né? Tudo bem que logo depois ele foi lá e permitiu que o homem comesse carne, mas não tem problema, por exemplo, a gente calçar sapatos, sendo que Deus não falou que criou sapatos para o homem, né? O homem era nu, depois Deus fez ali vestes de pele de animal e não fala que Deus fez sandálias. Então, assim, tudo que Deus proibiu é o que está proibido. É o que desagrada a Deus.
Se está proibido ou não, aí é outro debate. A gente pode falar sobre esse tema, se Deus aboliu ou não alguma lei. Mas tudo que Deus desagrada, ele foi lá e proibiu porque ele tem autoridade para isso. Ele é soberano. Mas o resto, o que Deus não proibiu, tanto faz. Aí é claro, né? Tem coisas que Deus recomenda. Repara, recomendações, por exemplo, nos provérbios. O que são provérbios? Provérbios são conselhos, né? Salomão, ele abusou do direito dele, das coisas que Deus permitia. Ele abusou tanto que aí acabou se pervertendo ali em alguns momentos. E por conta disso, o próprio Salomão vai lá e dá vários conselhos, né? Então, palavras de sabedoria ali de Salomão, no livro de Eclesiastes também, né? Então, assim, os conselhos são, por exemplo, jogar videogame é pecado? Não, não é pecado. É recomendado você pegar um videogame e dar para uma criança? Bom, é discutível, né? Cada família tem suas regras e isso pode, se a criança viciar em videogame, pode complicar os estudos dela e tudo mais. Então, tudo isso, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso para que você não acabe se pervertendo. Porque, assim, apesar de que uma coisa não é pecado, mas ela pode levar a outra coisa que aí sim é pecado, que são as proibições. Por exemplo, bebida alcoólica. Aqui eu vou adiantar aqui, né? Eu vou fazer um vídeo só sobre bebida alcoólica. Bebida alcoólica não é pecado. Não só não é pecado, como é incentivado em algumas situações. Mas, se você abusa da bebida alcoólica, você pode acabar, no momento da embriaguez, cometendo outros pecados. Então, o que é pecado é aquilo que você faz após estar embriagado. Não o fato de você ter bebido e nem o fato de estar embriagado, por incrível que pareça. Né? Então, Paulo fala ali para não se embriagar, por isso é pecado. Não, Paulo não tem autoridade para definir novas leis. Pecado é a transgressão da lei. Isso é muito importante. Se você diz que o que Paulo falou você tem que obedecer, senão se torna pecado, você está dizendo que Paulo tem autoridade para acrescentar coisas à lei. Então, Jesus disse que nenhum i ou tio seria mudado da lei até que tudo se cumprisse. E ele diz que quem ensinar dessa forma, né, sem acrescentar nada, seria considerado grande dos reinos do céu. E aí você vai e acrescenta, diz que é pecado, você está acrescentando coisas à lei. Mas ele não escreveu lá no Antigo Testamento, não mudou o Antigo Testamento dizendo que é pecado. Não, mas mudou a lei. Né? Você está dizendo que é lei. Que no momento que você fala que é pecado, você está falando isso, então faz parte da lei de Deus. Porque pecado é a transgressão da lei de Deus. Beleza? Então esse vídeo é importante para isso, para entender que tem coisas que você não pode abusar, tem coisas que você não pode fazer por motivos fúteis, né? E tem coisas que Deus permite, mas ele coloca regras sobre como se portar diante de determinadas situações. E fora isso, você não pode acrescentar mais nada, porque você aí está pecando, está cometendo o pecado de acrescentar palavras à boca de Deus. E Deus não te deu autoridade para falar em nome dele e acrescentar novas regras. Então é isso, galera. Fiquem todos com Deus, fiquem todos com o Pai e até a próxima.